Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 29 de março de 2021, segunda-feira, 29 de março. Já estamos aí há poucos dias do final do mês de março e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor operacionalizou da sua palavra, das suas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E nós estamos como quem sonha, porque se o Senhor nos deu vida, é porque existe um propósito de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e nós vivemos a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, cada dia um pequeno trecho da palavra, então às vezes o mesmo trecho conversado várias vezes, né? Que é o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 16. Por quê? Porque Mateus 16 é como se fosse uma montanha, né? E Mateus 16 é o pico da montanha. é um lugar, é um momento muito especial, é um momento crucial, eu digo, né? Na minha interpretação, na minha maneira de compreender, é um momento crucial do ministério de Jesus e também do nosso ministério, e também da nossa vida, e também daquilo que diz respeito a nós, né? E exatamente essa condição espiritual é o que se manifesta sobre a tua vida e sobre a minha vida sempre. Por quê? Porque quando eu me coloco para viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida, preste atenção, quando eu me coloco para viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida, a despeito das minhas vontades pessoais, a despeito da minha lógica de vida, eu escolho por livre e espontânea vontade viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Então cada dia, cada hora, cada momento, cada circunstância é, na verdade, um propósito de Deus na minha vida. E esse propósito de Deus é tão singular, é tão necessário e ao mesmo tempo é tão preciso em todos os sentidos da minha lógica de vida, quando eu abro mão daquilo que eu diria que é o meu prazer, para tornar prazeroso ao Senhor a minha vida, né? Ou seja, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando eu me agrado do Senhor e ao mesmo tempo eu agrado ao Senhor, há uma conexão, há uma comunhão. E essa comunhão, essa plenitude de comunhão, se manifesta de tal maneira, com tanta intensidade, que essa capacidade, essa disposição em viver a vontade do Senhor é tão poderosa, que vai nortear toda a minha história de vida, em todas as facetas da minha vida. Seja em relação à minha vida material, financeira, profissional, a minha vida, vamos dizer, cultural, educacional, a minha vida sentimental, a minha vida familiar. Então, em todos os sentidos, o Senhor se manifestará sobre a minha vida. E essa minha vida passa a ser algo como sendo um propósito. Eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento, eu sou uma arma nas mãos do Senhor, no sentido de levar esse evangelho, no sentido de viver esse reino, no sentido de expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, e é sobre isso, dentro desse texto, que eu quero falar. Vamos começar pensando assim, né? Essa semana inteira, sobre a Páscoa. Dentro dessa lógica, né? Dentro desse tema central dessa semana para nós, que é a Páscoa, eu quero ler Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. A gente já leu esses dias, né? Deixa eu ler aqui no computador que fica mais fácil. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, então a gente já tem conversado. Então o tema é a cruz. Por que o tema é a cruz? Porque o tema é Jesus Cristo, a sua identidade. E a sua identidade está intimamente ligada com a cruz. O que era a cruz? A cruz era a sentença máxima, né, de um julgamento onde se considerava a pessoa de altíssima periculosidade ou que havia cometido um crime bárbaro ou cruel ou sanguinário ou até mesmo um crime político em relação a César. Então, o Império Romano sentenciava essa pessoa à cruz. Falei para você ontem que a cruz era realmente algo muito conhecido daquela região e daquele povo, a tal ponto que eu falei para você que chegou uma hora que faltou madeira. As pessoas estavam sendo amarradas nos mastros, sem aquela parte da transversal, e eram queimadas vivas, né? E dizem os historiadores que essas tochas humanas iluminavam e iluminaram, né, durante muito tempo as regiões de Roma, capital do Império Romano, e também toda a região. E também as províncias ao redor, e também ali na região da Judéia, na região de Israel. Então chegou um momento que faltou madeira. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um tempo de, sei lá, 2100 anos antes, né? Se contar desde o começo do Império Romano, 2050 anos antes. Então você está falando de uma era, de uma época em que tinha muita floresta. Para acabar madeira, para fazer cruz, imagina quantas milhares, e alguns historiadores falam em milhões de pessoas que foram queimadas ou foram crucificadas no tempo de Jesus, naquela geração. Então tomar a cruz significa, aos olhos daquela cultura, expressar o seu sentimento, expressar a sua filosofia de vida de maneira pública, tomar a cruz. Por quê? Porque aquele que tomava a sua cruz, né, face, né, a resultado da sentença, né, do crime, ele passava como se fosse uma procissão, um ritual, né? Ele passava num cortejo, vamos chamar assim, fúnebre, até o lugar onde ele seria crucificado. E todos viam, as famílias acompanhavam, eram obrigadas a acompanharem aquele cortejo tenebroso, aquele cortejo, né, terrível, que era ver o criminoso ser sentenciado à morte. Então tomar a cruz era algo de exposição. Então Jesus fala, quem quiser vir após mim, está numa condicional. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se é a primeira condicional, se alguém quer vir após mim. Então o que Jesus está falando, em outras palavras, aquilo que a gente falava antigamente, né? Geralmente, nas nossas gerações passadas, o pai e a mãe da gente, quando a gente pisava na bola em casa, falava assim, a porta da rua é serventia da casa, né? É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, eu não estou te obrigando, eu não estou, né, de maneira imperativa, ordenando para você vir após mim, me seguir. Mas se alguém quer vir após mim,
A primeira coisa, a si mesmo se negue. Ou seja, eu me proponho a ser teu escravo. Servo e escravo são sinônimos, né, no grego. Eu me proponho a ser teu escravo, por livre e espontânea vontade. Depois diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é apenas se dispor a seguir a Jesus. É se dispor a seguir a Jesus, tornar-se escravo de Jesus e depois tomar a cruz. Ou seja, aquela minha decisão, ela precisa ser pública, exposta, para que todos aqueles que estão ao meu redor reconheçam, testemunhem da minha decisão. Em terceiro lugar, porquanto quem quiser salvar a sua alma, a sua vida, desculpe, perdê-la. É porque, em alguns textos fala alma, né? É porque vida aqui é alma, psique. Salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, e assim por diante. Aqui está falando, no grego, as palavras usadas aqui, os termos, eles são termos ligados à economia, à questão profissional, à questão financeira, à questão material. Jesus está falando de maneira material, tá? Até porque sempre que você ler na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, em recompensa, diz aqui, ou retribuição, né? O homem de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Fala realmente de coisas materiais também. Quando você vai para o grego, esses termos, eles são todos, vamos chamar assim, né? Para o nosso português, não tem muito essa diferenciação, mas no grego tem. Então, retribuição é uma questão material também. E por que não dizer, na origem dos termos, falar de coisas profissionais, ou seja, em outras palavras. Aí você vai falar, então o Senhor Jesus é contrário a uma vida profissional, a uma vida financeira, a uma vida material, a uma vida de lucro, de rentabilidade? Não, até porque ele está falando com o povo judeu. Ninguém mais do que o povo judeu entende dessa área. No mundo inteiro, durante todas as gerações, desde o tempo de Abraão. Então não é essa a questão. A questão é o que ocupa na minha vida. É qual o valor que eu dou a isso em relação às coisas de Deus. Então o que Jesus está falando é o seguinte, que as coisas dele, as coisas do reino, se nós quisermos ir após ele, ou seja, seguirmos a sua plataforma de vida, não tem uma outra, vamos dizer, uma outra alternativa. Ou eu sou, ou eu não sou. Não tem assim uma argumentação, uma relativização. Não tem uma discussão para poder ponderar algumas coisas. Não, ou eu sou discípulo, ou eu não sou discípulo. Por isso que daí começar esse momento, nas suas frases, né, a respeito desse assunto, ele diz, se alguém quer vir após mim. Ele não, em outras palavras, eu não estou obrigando ninguém. Mas se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Então é Jesus expressando a maneira com que ele queria. Ponto. Não tem discussão. Não tem relativização. Não tem menos discípulo de Jesus e mais discípulo de Jesus. Ou é discípulo de Jesus ou não é discípulo de Jesus. E falando sobre a Páscoa, né? E aqui Jesus está caminhando, ele chega aqui em Cesareia de Filipe, seria o ponto mais distante, e agora daqui a pouco ele começa a voltar em direção a Jerusalém. Então ele está no ápice do seu ministério, está em mais da metade do seu ministério, e agora ele está voltando para Jerusalém.
Então, esse momento é crucial por quê? Porque todo o livro de Mateus, ele está baseado nesses princípios. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Terceiro, posicionamento. Arrependimento, fé e posicionamento. Porque a Bíblia fala assim, tomai posição, né? Não é assim que Josué convoca o povo? Tomai posição e vede, né, aquilo que o Senhor fará amanhã. Aí, em outra passagem, ele diz, santificai-vos. Ou seja, preparem-se, separem-se para esse momento. Então, tomar posição é exatamente o que Jesus diz aqui. Depois, eu vou avançar um pouquinho agora. No versículo 25 diz aqui, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aí depois diz assim, em verdade vos digo que alguns há de que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, tem duas interpretações mais comumente ouvidas por nós sobre esse texto, é que o Senhor Jesus está falando da transfiguração, que é exatamente o capítulo 17, que a gente daqui a pouco vai entrar no momento da transfiguração de Jesus, onde os 3 discípulos ali, Pedro, João e Tiago, veem Jesus na sua glória, né? Quando ele é visitado pelo Senhor e visitado por Elias e Moisés ali no Monte da Transfiguração. É isso? Também é. Mas também o Senhor Jesus está falando realmente após morte e após ressurreição, quando em Apocalipse ele se dá a conhecer do seu maior amigo. Quem é o maior amigo? João, o apóstolo João, ou o evangelista João. Por quê? Porque realmente João leva essa palavra à excelência e à profundidade mais do que os outros discípulos. Aí você vai perguntar para mim, como que você fala uma coisa dessa? Está falando que João era maior do que os outros discípulos? Não, não estou falando que João era maior. Mas João chamou sobre si essa lógica de Jesus Cristo de uma maneira tão forte, que aí eu quero acompanhar com você. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 18, versículo 14. Obviamente estamos também nos utilizando de textos da Páscoa, né? E a gente vai conversando a respeito também durante a semana. João capítulo 18, versículo 14 a 17 diz assim, ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo, quer dizer, João, né? E outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo desconhecido do sumo sacerdote, ou seja, João conhecia o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote sabia quem João era. O sumo sacerdote sabia que João era discípulo de Jesus. Isso não se aplica a Pedro, mas se aplica a João. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, quer dizer, João, que era conhecido do sumo sacerdote, ele fala isso 2 vezes. Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Tanto é que ele era conhecido que ele entra na casa de Caifás, né? No palacete, no palácio de Caifás. Ele entra na sua casa, ele volta, vai falar lá com a encarregada, com a imediata lá de Caifás, com a serviçal de Caifás, que está à porta, pede autorização para ela para que Pedro possa entrar. E diz assim, então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também
Ou seja, João, eu sei que é discípulo de Jesus. Não és tu também um dos discípulos desse homem? E Pedro negou a Jesus, como você sabe que ele nega antes que o galo cante 3 vezes. Não sou, respondeu ele. Então tomar a cruz é se expor de tal maneira que é ser levado à morte a todo instante, pela sua fé, pela sua proposta de vida, porque ele quis assim, porque eu quero assim, porque você quer assim. Então, presta atenção, João, às vezes as pessoas perguntam, por que João foi o único discípulo que morreu de morte morrida, e não como os outros discípulos que morreu de morte matada, né? Inclusive, não apenas, né, vamos chamar assim, os 12, mas Matias também, que foi o apóstolo escolhido lá por Pedro, os discípulos, logo no primeiro capítulo de Atos. Mas por quê? Por que isso? Porque João estava morrendo aqui. João se expôs à morte aqui. Veja outro texto, no capítulo seguinte, João capítulo 19, versículo 25 a 27. São textos conhecidos, é só para você lembrar. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mais uma vez, em que todos os discípulos, perna para quem te quero, cada um foi para um canto, fugiram daquele momento, porque estavam com medo de serem, né, reconhecidos como discípulos de Jesus, e irem para o mesmo caminho de Jesus, porque o discípulo literalmente vivia exatamente o que o seu mestre vivia. Então, se Jesus estava sendo levado à cruz, obviamente os seus discípulos também. Então eles saíram correndo com medo, inclusive Pedro. Mas você percebe que até na cruz do Calvário, na crucificação de Jesus, João estava ali presente. Então, é a evidência dessa palavra de Jesus. No grego, no original, né, dessa compilação, desse texto, diz aqui o seguinte, né, amém. Jesus começa, e só poderia começar com essa palavra, quem tinha autoridade, quem tinha força e poder para tornar viável, tornar factível aquilo que falaria. Então ele começa, amém. Na nossa tradução seria, assim seja, ou em verdade vos digo. Quer dizer, alguma coisa que era muito séria, e que o compilador, né, poderia escrever como um documento, como uma escritura lavrada, e assinada pelo próprio autor, que é Jesus Cristo. E ele diz, né, assim seja, ou seja, amém. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seria mais próximo, né? Mais bem próximo do original no grego. Por quê? Porque a partir de uma condicional se, aí vem as frases no imperativo. Negue-se, tome e siga-me. E essas 3 frases posteriores estão exatamente no imperativo, ou seja, é uma ordem. Não tem sombra de variação, não tem relativização, não tem discussão, não tem negociação, ou é ou não é. Já que eu quero, então eu não tenho como negociar as próximas etapas. Eu poderia negociar a primeira etapa, se eu quiser seguir a Jesus. Então você percebe que João, ele
e ele se autodenomina, né, no seu livro, o discípulo amado, ele se entrega à morte a cada momento no seu ministério, enquanto os outros discípulos fugiram. Fugiram quando Jesus foi denunciado, né, foi apontado por Judas, e fugiram também quando Jesus foi levado à casa dos sacerdotes e também à casa de Herodes e também diante de Pilatos. Eles fugiram e também fugiram na crucificação. Enquanto João não era apenas reconhecido pelas autoridades, mas era reconhecido pelas pessoas, e mesmo assim ele pagou o preço. Daí a história secular, aí não é a Bíblia que está falando, mas os historiadores dizem que antes que João fosse mandado para a ilha de Patmos, né, ele foi lançado num caldeirão de água fervente. E após ser lançado no caldeirão de água, isso aí são historiadores. Não está escrito na Bíblia isso, tá? Mas vamos dar valor aos historiadores. E diz a história de que ele não sofreu dano no seu corpo. Então vamos dizer que isso não tenha acontecido. Mas só pelo fato aqui de João ter a todo momento não retrocedido, mas ter avançado, ter pago o preço de ser comparado a Jesus e por causa disso levar a mesma sentença de Jesus, ele correu risco a todo momento e permaneceu firme, a tal ponto que Jesus na cruz do Calvário diz para Maria, eis o teu filho, e diz para João, eis a tua mãe. Tanto é sério isso que a própria família de Jesus não estava lá. Ora, porque se os irmãos de Jesus estivessem lá, para que entregar Maria para João como que se estivesse cuidando da velhice de Maria? Não é? Porque a Bíblia fala que Jesus, naturalmente falando, ele tinha irmãos e irmãs. Mas isso não acontece. Então todos haviam largado, inclusive a própria família, vamos chamar, nuclear de Jesus. Mas João permaneceu. Então João, e isso é para nós um exemplo claro do que significa, a despeito da vida, das necessidades, das intempéries da vida, das adversidades, das tragédias, de situações e circunstâncias que nós todos vivemos, quando nós optamos por servir ao Senhor acima de todas as coisas, então nós teremos do Senhor exatamente essa condição, eu vou chamar de longevidade, de viver na sua vida exatamente tudo que o Senhor tem para que nós vivamos. Daí o Senhor falar que João morreu farto de dias. É assim o termo no grego. Farto de dias, cheio de dias. Assim, esse termo também é usado para Abraão, assim esse termo é usado para Moisés e para tantos outros que viveram à flor da pele essa integridade, essa integralidade da sua identidade celestial. Então, eu quero profetizar e orar com você, para que nós pensemos a respeito. Porque quando eu me nego a mim mesmo, nos meus propósitos carnais, nos meus absolutos, nas minhas necessidades, à luz da minha carne, isso aí vai fazer com que a minha carne esperneie, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas do outro lado, quando eu me proponho a viver aquilo que Jesus tem para mim,
eu terei toda uma condição de viver na vida presente tudo aquilo que Deus deseja. Amém? Então nós temos que pensar na palavra de Deus. E temos que pensar qual é o nível do nosso discipulado. Até porque, como eu disse para você, o discipulado não tem um meio discípulo, não tem um quarto de discípulo, não tem um terço de discípulo. Não. Ou eu sou um discípulo inteiro ou não sou discípulo. Jesus não coloca em nenhuma condicional. Ou sou ou eu não sou. Amém? Glória a Deus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E João realmente, daí eu falar para você que uma amizade sincera aos pés da cruz de Jesus é uma amizade que dura para toda a eternidade. Exemplo de Jesus com João. João era amigo de Jesus enquanto Jesus no seu ministério. João era amigo de Jesus enquanto Jesus no seu sofrimento, no seu flagelo. João era amigo de Jesus enquanto Jesus na sua crucificação e na sua morte. Claro, João permaneceu amigo de Jesus na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu e na sua manifestação como rei. E João estava lá. E João estava presente. E João escreveu a respeito. É exatamente essa consciência e essa maturidade na nossa relação com Jesus que o Senhor deseja. E aproveitando essa semana de Páscoa, para pensar sobre isso, em qual nível está a minha crucificação em relação às coisas de Deus? Eu estou disposto a ser crucificado com Jesus? Eu estou disposto a tomar a minha cruz publicamente? Então essa história de cruz ser um sofrimento, uma enfermidade, não, cruz é estilo de vida. Cruz é a minha decisão pessoal, singular, individual, na plena sanidade e no pleno equilíbrio, em desejar ser discípulo, a despeito de tudo e de todos, e expor esse meu discipulado, e expor essa minha escolha, expor a minha identidade como Jesus fez na cruz. Não foi assim? Ele não se expôs, eu já contei isso para você, né? O cortejo de quem ia para a cruz era público, era durante o dia, nos momentos mais públicos que existia do dia, era que essas pessoas carregassem aquela parte da transversal da cruz em praça pública, e os familiares eram obrigados a estarem lá. Era decreto, fazia parte da sentença. Os amigos, os parentes, os mais próximos eram obrigados a estarem naquela praça, naquele cortejo terrível, tenebroso de morte. E todos eram testemunhas daquela sentença. Então tomar a cruz é exatamente essa disposição e ao mesmo tempo essa exposição. Falem o que falarem, mas eu estou disposto a carregar a minha cruz. Amém? Glória a Deus, ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, né? Eu tenho orado todos os dias e eu tenho dividido com você essa oração, com todos os nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo, né? Pastores inclusive, que estão passando pela Covid-19. É um momento muito difícil, trágico,
estamos colocando diante do Senhor, né? A gente orou pelo seu Nelson partiu ontem, né? Está na presença do Senhor, pelo tio Nelson. Então a gente tem orado também pela sua família, pelos seus queridos, né? E a última vez que eu conversei com o tio Nelson foi há 2, 3 semanas atrás, porque eu fiquei sabendo que toda a família havia contraído a Covid, e eu fui lá, né? Eu comprei pão na padaria, fui conversar com ele, claro, à distância, mas eu fui lá e orei com ele pelo aniversário dele. Fui exatamente no dia do aniversário dele, de 81 anos. Então é isso, é nós vivermos a cruz do Senhor todos os dias, e ao mesmo tempo sabermos que o Senhor está no controle, no domínio de todas as coisas. E nós vamos colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, o Marco lá em Sorriso, no Mato Grosso, a Dona Maria Helena, né, que está passando pela Covid, está na UTI, a Ana Paula, que também está na UTI, né, estão em momentos delicados, né? Mas nós temos orado, clamado, as famílias da Campana, lá do interior de Barretos e região, que estão também passando pela Covid-19, os familiares da Eva, que a Eva falou que estão melhores, e nós estamos orando e colocando diante do Senhor também o Breno e o Santiago, que não pegaram a Covid-19, mas pegaram dengue, e o Breno está internado no hospital por causa da dengue. Então vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os meus pais que estão aqui, minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, meus primos, né? Filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, todos diante do altar do Senhor, todos os familiares, e também o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Pastora Mara. Ô, Pastora Mara, quantos anos, hein? Deus abençoe a pastora, também os seus filhos, e também toda a família, em nome de Jesus, a presença, o poder de Deus. O Senhor esteja sobre a vida do Josué, Joel, olha, Josué, Joel, Kátia, Sônia lá de Vinhedo, que está com a sua filha Tati grávida, que nós estamos orando por ela, pelos seus familiares, a Sônia também, que perdeu o seu irmão a semana passada para a Covid-19, também nós estamos orando, que a bênção, o consolo do Senhor esteja sobre a vida da Sônia, sua casa, sua família, também o Walter e também a Magda, e todos que estamos aqui, em nome de Jesus, Bispo Antônio, que eu já falei, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, presença, o poder, a graça, a glória, nossos familiares todos guardados, abençoados, consolados pelo Senhor. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu coloco e nós nos colocamos diante do Teu altar, da Tua presença, primeiro por essa palavra maravilhosa. E o que significa essa palavra? O Senhor nos trata com tanta delicadeza, com tanto carinho, com tanto amor, providenciando através das Escrituras todos os dias um alimento, um impulsionamento, uma força dunamis, uma capacidade de vida, de gerar vida, de manifestar vida, com a tua vitalidade, com o teu vigor, com o teu rejuvenescimento através das tuas promessas. Por isso, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, numa semana tão especial que nós comemoramos a Páscoa, que o Senhor seja exaltado e que nós tenhamos a nossa identidade cada dia mais, a flor da nossa pele, em tudo que fazemos, em tudo que vivemos, a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor. Derrama-te sobre os nossos familiares que estão aqui. Ó Deus, os filhos, os netos, os avós, os pais, o marido, a esposa, os sobrinhos. A glória, a presença, os tios se manifestando, guardando, protegendo, preservando. Em nome de Jesus, meu primo Alexandre, que nós estamos sempre orando também. A tua saúde mental, emocional, se derramando, psicológica, tratando, ó Senhor, do nosso vigor mental, de emoções e sentimentos, num momento tão crítico,
tua graça, tua glória se derramando, visitando órgãos, pulmões, coração, artérias, veias, taxas, plaquetas, sangue, circulação sanguínea, em nome de Jesus. Deus de poder, move-te, curando, restaurando, renovando, libertando de todas as enfermidades. Derrama-te, ó Deus, tireoide, ouvidos, olhos, recebam vida, recebam a ressurreição, o poder, o mover, a glória, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com o teu poder, com a tua graça, sobre os nossos familiares, os nossos queridos que estão passando pela Covid-19. Tem misericórdia, fortalece os seus organismos, fortalece, ó Deus, a imunidade, a resistência orgânica, diante dessa tragédia, ó Deus, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Consola-nos, conforta-nos, vem com a paz que excede o entendimento, nesse momento também de perda, de saudade, de impotência. Move-te dos céus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. Tem misericórdia do nosso povo. A cada dia é um recorde se sobrepondo a outro recorde. Por isso, ó Deus, tem misericórdia. Sara a nossa terra, cura a nossa terra, liberta-nos de nós próprios, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor tome o seu verdadeiro lugar aqui na nossa terra e no nosso país. Por isso, nós como nação brasileira, te pedimos perdão do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa transgressão. Nós, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, te pedimos perdão por não externarmos essa cruz que nós devemos carregar, essa cruz que é exatamente viver a tua vontade à flor da nossa pele. E, portanto, não expressamos, não refletimos o Senhor Jesus na nossa nação e no nosso povo. E nós te pedimos perdão pela falta de compromisso, perdão por sermos pessoas pequenas, totalmente venais aos propósitos divinos. E ao mesmo tempo, Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tem compaixão dessas milhares de famílias enlutadas, desprezadas, ó Deus, impotentes, diante de toda essa situação, seja em função da pandemia em si, por falta de estrutura, falta de gestão pública, seja por tantas outras pandemias correlatas, principalmente a pandemia emocional, a pandemia financeira, material, profissional. Senhor, tem misericórdia, derrama-te, porque por onde o Senhor passa, o Senhor faz o bem, e nós precisamos desesperadamente do teu bem, em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, os nossos queridos, que vivamos uma semana maravilhosa de Páscoa, uma semana de comemorações, celebrações, e ao mesmo tempo para nós pensarmos a respeito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre cada um de nós, cada família, cada servo teu, cada lar aqui representado, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode te resistir. Você carrega o amor de Deus em Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, às 10 horas da manhã, uma segunda-feira maravilhosa, finalzinho de mês de março aí maravilhoso, e até amanhã, terça-feira, para a honra e glória do Senhor. Um beijo, até amanhã, tchau, tchau. Tchau, pastora Mara, um beijo para vocês, bispo Antônio, fiquem na paz.